terapias a laser e também terapias manuais. E também o Super Vale, o varejo, o atacado, e aqui onde você compra barato, você quer economizar, vai no mercado Super Vale, que você vai fazer ali um descontão para você e você vai economizar. Afinal de contas, tá todo mundo correndo atrás de economia. E também Ademir Cruvinel Advogado. Se você estiver precisando de um advogado, está precisando de resolver alguma pendência, vai lá que o Ademir te ajuda. Também a Celeiro, a casa do cowboy. Você quer comprar calça jeans, canivete, aquele chapéu seu que já tá velho, você está precisando trocar ele, tá na hora de você ir lá e comprar um chapéu bacana para você. E também, parceiro nosso aqui, a Semeplan Genética IATF, sêmen e corte e leite das maiores centrais do mundo. E também o nosso amigo César, lá da Ruralis, compra e venda de imóveis rurais urbano. Tá querendo comprar uma fazendinha, uma chácara, uma casa? Procura lá e você vai fazer um bom negócio lá na Ruralis. Também o Adeilson, na União Farma, que é a farmácia do nosso amigo Adeilson, onde a sua saúde está sempre em primeiro lugar. Então dá uma passadinha lá, precisou de um remédio, eles entregam também. Você liga, rapidinho chega na tua casa, viu? E também o LIB, Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, do nosso amigo Linaur, que faz parte aqui da família Barbieri. O outro também teve com a gente aqui, o Paulo Coelho, rações, sal mineral, proteína e herbicida. Sem contar que ele também dá uma assistência em loco aí, se você precisar. Depois você olha ali na entrevista dele, que vai estar daqui uns dias no podcast, você vai aprender. Você que é fazendeiro, tá precisando, não é verdade, Arthur? Foi boa a entrevista dele, hein? Foi excelente, não foi? Ele ensinou bastante coisa sobre nutrição. Foi inspiradora o trabalho todo, né, que ele desenvolve aqui em Cacilândia. Aí tá vendo? Olha, evita gado magro, que não pode nem ser marcado aí na sua fazenda, viu? Procura alguém que tá bem à frente e vai te ajudar a crescer e a economizar. Também o Alto Posto Central, TRR Vale Diesel, com o Carlinho também.
quer abastecer um combustível de qualidade, quer levar o diesel para sua fazenda, ele leva lá direto para colocar no trator. Acabei de abastecer lá, hein? Abasteceu lá, ó, tá vendo? Tá todo mundo indo lá pro TRR Vale Diesel e também pro Alto Posto Central. E também queremos agradecer ao Freitas Barbieri, né? Que tá aqui, né? Que também a barbearia. Que você também quer cortar o cabelo, fazer sua barba, só vir pra cá e tem grandes produtos pra você aqui também. E a Atlética, Academia do Lisandro também, você que tá precisando malhar, perder aquela barriguinha, pra aquela barriguinha chegar com um shape legal na praia, no Réveillon, você precisa se exercitar. Então vai lá, tem profissionais lá que vai te ajudar, vai orientar você a ter uma qualidade também, além de ter um corpo bonito, qualidade de vida que é essencial. E tá todo mundo indo se cuidando agora, né? Bastante. Chegando o verão aí também, né? É verdade. Chegando o verão e pós-pandemia, o pessoal parece que tá resolvendo cuidar um pouco melhor. Até o nosso convidado especial de hoje aí tá de personal, malhando e tudo mais. Nossa, vamos ficar sabendo. Gente, hoje tá aqui com a gente, né? Dr. Francisco Neto. Ele vai falar tudo sobre a vida dele. Para lembrar você, hoje ele está completando 51 anos de formação na área da medicina. Ele é o primeiro médico de Cacilândia, natural da cidade de Sorriso. Olha que coisa bacana, hein? Isso é um privilégio. Ele está aqui com a gente. Boa noite, senhor Francisco. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Freitas. Boa noite. Arthur, é um prazer muito grande, né? Sinto-me honrado por esse convite. Nasci aqui em Cacilândia, no dia 2 de junho de 1947, né? E minha vida foi uma aventura, né? Tem sido até hoje. Estou completando hoje 51 anos de formado. Não fui o primeiro médico a entrar na faculdade. O Heraldo, filho da dona Ambrosina e seu Raul, foi o primeiro a entrar. Mas por questões aí de currículo, de interesses também, ele se formou logo depois de mim, né? Mas eu tive muita sorte porque eu entrei no primeiro vestibular, né? Eu estudava em Ribeirão Preto e fui para o Rio, fiz o vestibular lá para as faculdades públicas, né? E passei nas duas principais, na UERJ, né? Na época era o UEG, Universidade do Estado da Guanabara, que ainda era o Estado da Guanabara, isso em 1968, quando eu comecei o curso, e também na época a Universidade do Brasil, hoje o FRJ, mas aí eu já tinha feito a opção pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, até porque conheci o hospital, ela era a única que tinha um hospital próprio lá, né? Bem estruturado, bem organizado, e aí foi uma opção também. Depois, muito tempo depois, eu tive a honra de dirigir esse hospital, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, né? Olha, que bacana. Então deu aula também? Não, dei aula de medicina durante 44 anos. Nossa! Né? Agora fui expulso da universidade porque cheguei à idade limite. Né? Chico, então, primeiro te agradecer, né? O Chico chegou hoje de viagem e eu estava em Três Lagoas, passei e vi ele assim, ó, vem comigo, vamos dar entrevista. Ele de bate-pronto aceitou, então, pô, muito obrigado, você está cansado aí, né, que não é fácil essa viagem, e você aceitou, muito obrigado, a gente fica muito honrado de estar aqui com você e falar um pouquinho da tua vida. Mas você já foi para frente, já falou do Rio de Janeiro, mas me fala um pouquinho, essa tua inspiração, que eu vejo assim, a medicina como sendo uma inspiração, né, uma faculdade difícil, uma faculdade que trabalha com vidas, né? A tua família tinha algum médico que te inspirou a entrar no curso de medicina? Não tinha? Como é que era isso? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Por quê? Né? Sim. Que eu conhecesse, não tinha conhecimento de nenhum médico na família, né? Uhum. Assim, mas eu tive duas grandes inspirações, né? Sim. Podia dizer até uma terceira, mas a terceira pelo lado negativo, né? Que eu queria fugir dela, que era o trabalho na fazenda, as coisas na fazenda, que meu pai ele exigia que fizesse tudo lá, que eu fizesse a mesma coisa que os peões faziam, que meu irmão fazia, tudo. Então não era uma coisa que eu gostava de fazer, né? E ele sempre também foi até certo ponto meio aplicando um certo terror, né? Porque ele dizia o seguinte: se for reprovado, vai vir para a fazenda trabalhar, porque eu vou tentar vagabundo na escola. E o segundo e a terceira inspirações? Minha mãe era parteira, né? Eu também tenho uma irmã,
que agora está com 73 anos, que teve meningite aos 40 dias de idade. Aqui não existia médico na época, né? Quer dizer, ela foi tratada até pelo seu Paulino, da família Paulino aí, ele era, acho que era farmacêutico, não sei se era prático, cuidou, mas a meningite dela fez uma lesão cerebral muito grave, né? Então eu sempre acompanhei vendo, né? Eu nunca fui, mas as viagens dos meus pais para tentar melhorar as condições da minha irmã, tudo. Mas minha mãe também, como parteira, benzedeira, ela tratava das pessoas, cuidava das pessoas. Nossa casa na fazenda virava uma casa de parto, então isso influenciou. Mas talvez a influência mais fundamental foi do Dr. Manuel Tomás, que dá nome até à rua que sua sogra mora. Sim. Né? Porque o Dr. Manuel Tomás foi o primeiro médico da cidade a fixar aqui, né? Isso no início dos anos 60. No final dos anos 50, ele ficou pouco tempo, né? E o Dr. Manuel Tomás era admirável, né? Além do cuidado que ele tinha com as pessoas, né? Eu lembro de histórias assim, que eu não vou falar aqui, porque vai tomar muito tempo, né? Contar as histórias dele. Mas ele era cuidadoso com as pessoas, atendia todo mundo. Eu achava que ele era baiano, porque, na verdade, ele se formou na Bahia, mas ele era cearense, né? Olha só. E morreu num acidente lá. E esse hospital, que hoje é o São Lucas, foi o hospital onde ele trabalhava inicialmente. E ele operava, fazia tudo, né? Fazia, como dizia na época, do parto à sepultura, né? Porque ele era parteiro, era anestesista, era cirurgião, era tudo. Na época não tinha isso, não existia isso. Que desafio para o médico, hein? E fazia diferença para as pessoas, né? Eu lembro do meu pai contar uma história, quando a sua sogra, minha irmã, teve um apendicite, e ele operou, né? Tudo. Quando meu pai foi pagar, meu pai assustou, achou que era muito caro, né? Aí meu pai falou, não, mas eu soube que o senhor, para outras pessoas, você cobrou menos isso, não sei o que lá, né? Porque... Ele falou assim, Manuel, sabe fulano, que trabalha lá nessa fazenda? Ele não tinha condição de pagar, eu atendi ele aqui, eu operei ele aqui, né? Fulano, foi contando as pessoas. Como o senhor pode pagar, o senhor está pagando por eles também. Mas é verdade. Aí meu pai ele ficou até orgulhoso disso, achou justo, né? Mas isso é raro hoje da gente ver, né? A pessoa fazer isso, né? Então são essas coisas que... esse carisma dele, quer dizer, essa coisa de ser o primeiro médico daqui, de ter feito tanta diferença para muita gente, né? Isso acho que me impactou, né? Por escolher. Naquela época também a gente não tinha muitas opções, né? Quer dizer, ou era medicina, ou magistério, era, né? Engenharia, né? Advogado era moda na época também? Advogado também era, mas o advogado sempre oscilou muito assim, a visibilidade dele, né? Alguns achavam que tinha advogados do bem e advogados do mal, né? Então essas coisas assim... Não mudou muito não, mas... Uma curiosidade que eu tenho, eu acho que eu nunca te perguntei isso, é o seguinte... Você sai daqui e vai para o Rio de Janeiro. Garanto que naquela época tinha poucas opções de faculdade, né? Não é que nem hoje em dia. Eu tenho como exemplo, lá no Rio Grande do Sul, quando eu fui fazer medicina veterinária, tinha 2 faculdades, ou era a PUC ou era a URGS. Não tinha a terceira, né? Só tinha 2 faculdades. Imagino, na década de 70, menos faculdade. Aí um rapaz novinho, né? Vai para o Rio de Janeiro, né? Aquela terra maravilhosa, um menino, né? Deve ser um duplo desafio. Primeiro, você sair do interior e ir para uma grande cidade. E depois, o que a grande cidade proporciona um jovem, né? Essa também, você está me lembrando a história aqui também tem a ver com meu pai, tem a ver com Cacilândia, né? Porque, primeiro, meu pai ele ficava um pouco orgulhoso. Primeiro, cobrava muito, né? Mas... Quando eu me decidi pela medicina em Ribeirão Preto, eu fiz o 2º grau em Ribeirão Preto. Eu fiz o primário aqui em Cacilândia, concluí aqui no Grupo Escolar de Cacilândia. Qual grupo? O senhor lembra o nome? Grupo Escolar de Cacilândia, era o nome que estava. Grupo Escolar? Grupo Escolar de Cacilândia. Bem antes da Ambrosina. Bem antes da Ambrosina. A dona Ambrosina era diretora do grupo. Sim. Do Grupo Escolar de Cacilândia, né? A professora Ambrosina era diretora. E o grupo ficava ali, onde hoje é o colégio...
Ermelinho da Barbosa Leal. Exatamente. Aquele que ficava de frente pro poço central. Ficava ali de frente para a rua aqui, bem pequeno. Eu acho que foi demolido, e depois foi construído aquele conjunto lá. Eu não lembro. Aliás, uma hora eu tenho que ver, a curiosidade vai me fazer voltar lá, né? Assim como eu fui, o primeiro lugar que eu fui estudar, fui alfabetizado, foi em Aparecida do Taboado. Meus avós maternos tinham uma pensão lá, e eu fui morar com eles. Eu fiquei 1 ano lá, né, estudando, depois vim para cá. E essa coisa também, meus pais moravam na fazenda, então eu ficava em casa de parente, de padrinho. Fiquei na casa do padrinho João Moura 2 anos, do grupo escolar, na casa do pai da Dona Morena, né, e Lacerda, agora estou fugindo os nomes aí, não vou lembrar todos. E também na casa do Matarazzo, que fica ali quase em frente, né? Quer dizer, que era um amigo do meu pai. Então, passava 1 ano na casa deles aí, fazendo um grupo escolar. Depois eu fui para Jataí, para o colégio interno, o Instituto Samuel Gran, onde eu fiz a segunda metade do hoje primeiro grau, né? Na época era o ginásio. E aí eu fui para Ribeirão Preto fazer o científico, que também na época era dividido em clássico e científico. E do científico eu fui. Isso também foi interessante, porque o que aconteceu? A gente fazia vestibulares simulados nos cursinhos. Fiz um cursinho lá no 3º ano científico, junto com o 3º ano científico. E aí no vestibular simulado, os professores insinuaram que a gente devia ir para o Rio, porque o resultado das minhas provas garantiria que eu entrasse na Unicamp, que estava começando, né, na época, e na Unesp, Botucatu, né? Talvez em Ribeirão Preto, que era a USP de Ribeirão Preto, que me interessaria. Se eu tivesse certeza que eu entraria na USP... USP São Paulo tinha naquela época. Tinha a USP São Paulo, mas eram as primeiras opções. Tá. Mas a minha nota do vestibular simulado não dava para entrar nem na USP, nem na hoje Unesp, nem no Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, também na capital, né? Aí eles falaram, vai para o Rio, que o Rio de Janeiro... Carioca não quer saber de nada, só quer saber de praia, vai ser fácil. Não foi assim, né? Bem assim. Nós fomos para o Rio, não foi só eu, foi uma galera grande, né, de colegas de Ribeirão Preto, que estudavam em Ribeirão Preto, fizeram de vários lugares, né, de Minas, de Mato Grosso, do próprio São Paulo, né, do interior de São Paulo, tudo, que fizeram o cursinho lá, nós fomos para o Rio fazer vestibular lá, né? E aí eu tive a sorte de entrar, né? Quando eu passei no vestibular, aí que é a coisa engraçada, meu pai, ele não tinha me prometido nada, né? Ele só era insinuado pelo doutor Adaías, que era o médico na época que eu entrei na faculdade, e aqui, que o doutor Adaías falou, olha, Maneca, o único que vai entrar, né, no vestibular daqui vai ser o seu filho. Falou para ele, não sei se falou para os outros pais também, né? Que era o Daírson, né, que era o outro colega, que estudou primário junto comigo, né? E o filho do Zé Amin, José Roberto Amin, que mora em Campo Grande, né? E aí, realmente, naquele ano, fui o único que passei, né? E aí, meu pai saiu falando para os amigos, aí, tá vendo? Agora eu prometi um carro pro menino, agora eu vou ter que dar, né? Aí, aquela conversa dos amigos do meu pai, amigo da onça meu, né? Porque, olha, né, você sabe como é que aquelas mulheres lá no Rio, né? Do jeito que elas andam, praia, tudo lá. Se você der um carro pro seu filho, ele vai fazer tudo menos estudar. Meu pai me enrolou até o final da residência com esse carro, né? Quer dizer, eu não tive o carro porque ele não acreditava. Ele ficou com receio de não estudar. E de você chegava a dar uma balançada quando chegava, via uma cidade daquele tamanho. Pois é. Que é basicamente roça, né? Se olhar a Cacilândia pois é. 300 habitantes, era uma roça, né? Não era nenhum interior, né? Era menos que isso, pois né? Você vê, a cidade que eu conhecia, quando eu terminei aqui em Cacilândia, a maior cidade que eu fui conhecer foi Jataí. Também na década de 70, imagina, seguro, uma cidade segura. Você Jataí podia andar, né, no Rio de Janeiro, não é que nem hoje. Jataí tinha 20 e poucos mil habitantes naquela época, né? Depois eu fui para Ribeirão Preto, que hoje está com 800 mil, sei lá quanto, mas na época tinha 110 mil habitantes. Quando eu fui para o Rio. Aí você muda para uma cidade com mais de 2 milhões. Hoje tem muito mais, né? De habitantes, né? Praia. Praia, tudo. Ver o mar pela primeira vez. Eu vi o mar pela primeira vez aos 19, 20 anos de idade. Maracanã. A minha faculdade era ao lado do Maracanã. Não, o senhor é flamenguista, não?
Botafoguense. Campeão. Tirou o T, hein? Verdade. E Botafoguense, porque lá no Eu tô de luto hoje. Você é palmeirense? Sou palmeirense. Eu também. Em São Paulo, a gente torcia. Eu torcia pro Botafogo de Ribeirão Preto, né? Sim. E torcia pro Palmeiras. Porque, Eu nem vou falar meu time. né? Nem vou falar. Mas o Botafogo foi meu primeiro time, porque já tá aí. Em Goiás, você acompanhava o futebol carioca, enquanto aqui em Mato Grosso, você acompanhava o futebol paulista. Sim. Então, a gente tinha que escolher. Em Goiás, eu escolhi o Botafogo, né? E aqui eu escolhi o Palmeiras, né? Ô Chico, você nessa tua caminhada aí de 51 anos, você foi muito para a área da educação, focado na medicina, certo? Eu queria te perguntar assim, se você fizesse um paralelo do estudante de medicina da década de 70, que é o teu caso, para o estudante de medicina hoje. O foco dos dois é o mesmo? Não é? Como é que é nessa tua jornada de 51 anos, você vendo como são os estudantes de medicina? Até uma curiosidade, porque o meu está no 2º ano de medicina. Sim, justo, uma curiosidade bem justa. Eu acompanhei todo esse processo. Não acompanhei só como professor, não. Eu entrei como professor, me formei em 73, fiz residência médica em clínica médica, terminando em 75, final de 75, né? 76. Depois fiquei trabalhando em alguns lugares lá e voltei como professor da Faculdade de Medicina da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Em 78, no início de 78. E fui professor até 2022. Porque 2017 é porque era a data limite para aposentadoria de 70 anos, mas aí mudou a lei, passou para 75, e eu não entrei com a aposentadoria, porque foi em 2017, era um momento também de crise lá na UERJ, né? Profissionais sem salário, inclusive os profissionais do meu departamento. Eu já tinha sido diretor do hospital, tudo, tinha uma postura mais tranquila, só dava aula praticamente, tudo, atendia lá no ambulatório, supervisionava os residentes e os internos do ambulatório, mas não tinha assim, uma exigência muito grande, né? Os médicos jovens, mas só tinha emprego ali, né? Então, com a crise, com o atraso de salário que teve em 2016, 2017, quer dizer, eu suspendi minha aposentadoria, sustei o processo. Aí mudou a lei, né? Passou para 75 anos. Né? Só não interrompendo o senhor, mandei trazer um cafezinho para o senhor. Legal, obrigado. Tá? Acho até melhorar a tosse. E aí, com 75 anos, né? Quer dizer, eu acabei entrando na expulsória, porque aí aconteceu uma outra coisa. Por que eu falo da questão da educação, que eu acompanho todo esse processo? Né? Quando eu me formei, existiam pouco mais de 50 escolas médicas no Brasil. Né? Eram 30 e poucos em 62, quando a BEM foi criada. Depois teve um crescimento grande entre 67 e 70, mas acho que mal chegava a 50 escolas. 50 e poucas escolas, talvez. Né? Acho que por aí, né? De medicina. Hoje tem quase mais de 400, para você ter uma ideia, de cursos. Né? E algumas aumentaram muito o número de alunos. Né? Na época tinha escolas. A própria Ribeirão Preto tinha uma quantidade de alunos relativamente pequena. Né? Sim. E a minha escola, que eu falei que tinha 126, numa conversa informal aqui, Sim. Era o número de alunos que entraram na minha turma, né? Hoje está aqui em torno de 90, né? 94, se não me engano. Né? Com mais esse curso que eu ajudei a construir lá em Ribeirão Preto, lá em Cabo Frio, né? Que é onde eu estou morando atualmente. Né? Bom, tentando mostrar, eu fui muitos anos militante da BEM. Fui tesoureiro 2 vezes, fui coordenador da Regional Rio de Janeiro, a BEM, Associação Brasileira de Educação Médica. É uma entidade que foi criada em 1962. Vinculada ao Ministério? Não, a BEM é uma entidade de direito privado, né? Uma entidade associativa de escolas médicas. Começou como Associação Brasileira de Escolas Médicas, em 62, quando existiam 33 escolas de medicina no Brasil. Né? E ela sempre zelou pela educação médica. Eu tive muitos professores da minha faculdade que foram dirigentes lá da BEM, né? Alguns que eu tinha grande admiração por eles. Depois eu acabei entrando para a gestão da BEM, eu fui coordenador da Regional Rio de Janeiro Espírito Santo, e depois eu fui tesoureiro
2 vezes, vice-presidente e diretor executivo da BEM. Depois fiquei no Conselho Fiscal, isso é mais recente, né? Então, esses anos todos estudando, debruçando sobre a questão da educação médica, né? Tem muitas críticas, né? Quer dizer, é meio parecido com o que acontece, que eu falo da minha universidade. Eu posso ficar 2 horas falando mal dela, mas posso ficar 4 horas falando bem, né? Assim como o meu país também. Eu posso ficar 2 horas falando mal do Brasil, sim, e 3, 4 horas falando bem, sim, porque tem muitas coisas positivas. E assim é a questão da educação médica também, né? Tem muitas coisas boas acontecendo. Mas a visão que o que eu queria pensar é o seguinte: a visão que a gente tinha da educação como filho, como trazendo da nossa educação familiar, né, da década de 70 para hoje, né? Os jovens de hoje, comparado aos jovens daquela época, tinham o mesmo empenho, a mesma vontade de aprender, aquele mesmo foco. Como está isso hoje? Veja bem, houve uma mudança bastante radical, não só pelo aumento, né? A medicina mudou radicalmente, a tecnologia passou a ter uma importância cada vez maior, crescente, né? Assim como a questão da indústria de farmacêutica, novos medicamentos surgiram, sim, etc. E tal. Muitas coisas aconteceram aí, né? Quer dizer, para o bem e para o mal, né? Pode ser vista pelo lado bastante positivo, mas também pelo lado... O Brasil precisava de mais médicos. Nós demoramos muito a ampliar o número de cursos de medicina aqui no Brasil, né? Mas também quando foi a ampliação, eu debrucei sobre essa questão, né? Elas ocorreram não por um conhecimento da necessidade de médicos para o país, porque sempre foi muito mal distribuído. Foi mais questão de business? Atualmente, sim, o business tem muito forte. Estava até comentando que tem grupos aí, a AFIA, por exemplo, que é da família, que é gerida pela irmã do Paulo Guedes, né? A AFIA, ela tem hoje mais de 40 cursos de medicina no Brasil. Nossa! Né? A Idomed, que é da Estácio, que é lá do Rio, que começou lá, tem cerca de 20 cursos de medicina. Então, começou a entrar muito recurso externo também. O próprio banco, né? O próprio Itaú entrou nesse processo também, de financiamento, de alavancagem desses cursos, porque dá muito retorno em termos de financeiro, né? Porque cobra uma mensalidade de 13 mil, às vezes mais, mas a média aí está em torno de 12 mil, 13 mil, né? Sim. Tem algumas que ainda cobram um valor menor, né? Tem algumas das pontifícias, universidades, das PUCs, né? As confessionais, de um modo geral, e algumas evangélicas também cobram um valor menor, né? Mas hoje o Big Business entrou nisso com força, né? Sim. Porque dá um retorno grande. Tem muita demanda, né? Sim. Mas o que me preocupa essa demanda, doutor, até que eu acho que é o que o Luiz está querendo falar, é porque assim, o senhor entrou pela paixão, pela necessidade, porque um médico te inspirou antes de lidar com pacientes, lidar com gente. Que eu acho que é o importante, eu acho que não está acontecendo isso mais. Hoje está meio que assim, o que é a faculdade que está dando um retorno financeiro real hoje? Né? Então, aí os próprios pais, vendo essa necessidade e sabem que o filho vai ter esse retorno, estão me incentivando, quase que obrigando os filhos a serem médicos. Né? E muitas vezes ele não tem perfil de médico, o perfil dele é outro, mas o cara tá enfiando ele ali a todo vapor. Eu tenho 3 filhos, um quer ser médico, inclusive passou entre 500, passou em 28º, bem colocado, só que não vai fazer por questões financeiras também, mas vamos tentar uma ou outra. E os outros 2 não querem. Então a William não quer e a Lala também não quer. Ela quer fazer gastronomia, é completamente diferente. Eu falei, você tem que fazer isso, porque a vida ela é muito curta para você fazer o que você não gosta. Né? Exatamente. Tem algumas questões que são muito importantes de falar em relação a essa questão do perfil. É claro que houve uma mudança também. Quer dizer, uma das questões num país com tanta desigualdade, tanta dificuldade de se sustentar numa profissão, num emprego, né? A medicina ainda tem uma certa mística aí. Não existe médico desempregado, né? Isso já é uma coisa que atrai algumas coisas. Existe médico que ganha muito dinheiro, que tem uma visibilidade muito grande. Isso também atrai quem gosta disso, quem quer caminhar para isso, né? Mas você falou uma coisa muito interessante, que é a questão também de você
uma coisa é você querer ser médico para cuidar de pessoas que estão sofrendo, você pode ajudá-los a recuperar a sua saúde, a ter uma vida melhor, tudo, né? Pode contribuir para isso. A outra coisa é quando você tem um foco no dinheiro. Foi a questão que esse hospital que eu assumi a direção lá, eu cheguei lá dizendo, nosso foco tem que ser no paciente. Porque se o foco for, e por extensão na família que está sofrendo junto, né? Porque se o foco for no meu cargo, no meu salário, na minha profissão, eu já deixei o paciente de lado, né? Porque há pouco tempo eu fiz uma palestra sobre um hospital doente, né? O que é um hospital doente? Um hospital que entra em greve e está com a doença aguda, né? Que os funcionários entram em greve e estão com a doença aguda porque os pacientes são abandonados, Sim. Né? São negligenciados. Isso para mim é inaceitável. Eu dirijo o Hospital Pedro Ernesto, que é um hospital de mais de 500 leitos, né? Quer dizer, eu enfrentei 2 greves lá, né? E não foi fácil. E eu insistia nisso. Sim, Pior que seja a nossa situação, com salário atrasado, com tudo isso atrasado, a do paciente é muito pior, né? Se a gente reclama que os políticos não estão cumprindo com as obrigações de garantir o nosso orçamento, o nosso salário, etc. e tal, os pacientes já foram abandonados há muito tempo por eles, né? Porque senão... E era a mesma coisa que eu dizia lá também, como diretor. Quando vi um pedido lá do dono da padaria, ou do juiz, ou do deputado, do senador, do governador, enfim, o pessoal lá fala, ei, tá vendo, querem passar na frente do SUS. Gente, isso é um esforço adicional que a gente tem que fazer. Não é tomar o lugar do paciente do SUS, mas esforço adicional. E você registra aí que foi pedido de tal, porque depois a gente cobra a fatura dele na Assembleia Legislativa, no governador, né, na estrutura toda. Mas vamos atender. Porque se o sistema funcionasse, não precisava de pistolão, né? Não adianta a gente ficar reclamando, amaldiçoando a escuridão, porque tudo vem um pistolão, o cara dá um telefonema, pede para atender. Isso é muito pouco perto da grandeza que é o negócio. Exatamente. Não é? É um pedido em 5 mil. Exatamente. É muito pequeno, se for mostrar mesmo, é muito pouco, mas as pessoas começam a achar que está sendo achacado com um pedido das pessoas. Não, a pessoa quando vem esgrimindo o pistolão, ele está desesperado, porque se o sistema funcionasse, ele não precisaria de pistolão, né? Verdade. Então, a gente tem que achar uma brecha para atender, não Sim. prejudicando os outros, não no lugar dos outros. Mas não é fácil. Isso é fácil de falar, mas é difícil. Chico, no meu dia a dia eu vejo eu tenho uma constatação bem interessante. Não sei por que médico gosta de fazenda. Então eu atendo várias fazendas que o proprietário é médico, e geralmente está com, sei lá, 35, 40 anos de formado. E eles me relatam que eles são mais bem preparados. Por quê? Porque eles sabem fazer uma anamnese melhor, sabem palpar melhor, e o custo deles é muito menor. Por quê? Porque o jovem formando não sabe. Então ele tem que pedir uma série de exames para chutar para tudo que é lado, para tentar fechar o diagnóstico. E ele não. Eles são mais assertivos, né? E me parece que é uma contradição. Por quê? Porque na década de 70, o que você tinha de informação, o que você tinha de tecnologia era muito diminuto, né? E hoje, a gama de tecnologia que eu tenho de informação, ainda mais na universidade, é absurda. E como é que pode você ter médicos despreparados atualmente e médicos da década de 70, década de 80 tão bem preparados? Pois é, isso também... Toda evolução, toda inovação, ela tem efeitos positivos, sem dúvida, mas também tem seus efeitos adversos, né? A inteligência artificial está entrando cada vez mais, né? E aparentemente traz muito benefício, mas também tem muitos riscos aí. Por exemplo, hoje se fala muito nos protocolos, né? Para qualquer procedimento, para qualquer doença, tem um protocolo ali que é utilizado as maiores evidências científicas em trabalhos científicos que já têm alguns problemas. Muitos trabalhos científicos foram financiados por indústria farmacêutica e, às vezes, o resultado não é muito correto. Mas é claro que o estudo bem feito pode afastar, pode separar o joio do trigo, né? Mas quando você faz um protocolo, o protocolo é um caminho, né, para um diagnóstico, para um tratamento, etc. e tal, e, consequentemente, um tratamento, né?
Só que o adoecer é muito mais complexo. Isso aí que eu falo também lá no hospital que eu estou dirigindo. Por isso que é importante o foco no paciente. Porque quando o foco é na doença, o que é doença? Doença é uma teoria. E como toda teoria, é uma simplificação da realidade. O adoecer é muito mais complexo. Eu uso muito o exemplo da pandemia, né? A situação da pandemia aí. Foi uma coisa muito grave. 2 pacientes com a mesma idade, né? Vindo, às vezes, da mesma emergência, dão entrada num centro de terapia intensiva, né? O raio-x é muito parecido, quase igual, os exames laboratoriais também quase igual, né? Vai ser medicado pelo mesmo médico, que vai seguir um protocolo ali, e um recupera rapidamente, outro afunda e morre. O adoecer é muito complexo, a nossa ciência não alcança o adoecer. Por isso que você estava falando aí, o ouvir, o escutar, né? Às vezes, um gesto permite o paciente ter uma confiança, né, nos profissionais que estão cuidando dele, sentir que está sendo cuidado. E o feeling do médico, né? Ô, Leandrinho. O feeling do médico, né? O feeling do médico. A percepção dele. Deu um corte aí. Faz pra gente, tá? Eu gostei muito do que o senhor falou. Achei muito profundo a questão do adoecer, né? Eu achei muito... O adoecer, ele é íntimo, individual e intransferível. Cada um adoece à sua maneira. A doença é um rótulo que a gente coloca, né? Uma teoria que eu uso, estabelece... Não, o diagnóstico é esse. Fulano, também o diagnóstico é esse. Mas a doença é de maneira diferente e reage ao tratamento de maneira diferente. Mas o senhor, como filho de bezedeira... Aí não entra a questão assim, pô, Deus tem coisa aqui que é Deus, assim, a gente faz, mas é aquele negócio, a gente plantamos e Deus dá o crescimento. Tipo assim, eu coloco o protocolo e se esse protocolo vai dar certo, é Deus que vai fazer? Como que é isso? Porque... Essa coisa entre a medicina e a fé, eu passei por várias religiões, né? Minha família era espírita, kardecista, né? Meus pais, principalmente por causa do meu tio, que tinha um centro espírita, o irmão mais velho do meu pai, né? E tia Arthur, né? Tia Arthur, tia Ricardo, né? Tia Arthur é tio, mas é casado com a irmã da minha mãe, né? Então, passei, e na casa dos meus padrinhos, parentes que eu estudei, também minha avó, por exemplo, era batista. Era evangélica batista, né? Meu avô e minha avó materna, né? Então eu frequentava a igreja batista, né? Meu padrinho João Moura, na época, hoje ele é adventista, mas na época ele era católico, né? Então também frequentava a igreja católica, tudo, né? Fui para um colégio presbiteriano em Jataí, um colégio interno. Então, lia a Bíblia toda lá, estudava, ia à escola dominical, essas coisas todas, né? Frequentava isso, né? Quer dizer, então eu passei por todas essas atividades. A questão da fé, é claro que eu não procuro não misturar as coisas. Eu respeito a fé de cada um, né? Eu sei que ela pode ser muito importante, porque ajuda a segurar, né? Mas eu também fui obrigado, durante um tempo, eu me interessei pelo psiquismo das pessoas, pela psicologia. E fui professor de psicologia médica também na faculdade, né? Que legal. Porque eu queria entender essa coisa do sofrimento. Porque me angustiava muito, né? E uma das coisas, até nos primeiros, quando eu estava começando a ser professor, me achava um bom médico, fiz uma boa residência, todo mundo me achava que era muito bom, etc e tal, né? Mas quando eu cheguei lá para ensinar os alunos que estavam no 6º ano, formando, e os que tinham recém-formado, residentes, médico residente, eu comecei a sofrer um impacto ali, acompanhando eles no ambulatório, né? Atendendo os pacientes lá. Eu chegava um pouco antes, examinava os prontuários e via, às vezes, paciente que estava sendo atendido há 10 anos lá, passando por várias gerações de estudantes, professores, residentes, etc. e tal, e às vezes com os mesmos sintomas, né? E às vezes virado do avesso, como se diz, de tanto fazer exames, e sem melhorar, com as mesmas queixas. Aí eu via, a gente chamava que eram problemas psicossociais, etc. e tal, tinha a ver com as condições de vida, etc., o estresse e tudo, uma série de coisas que a gente chamava até pacientes funcionais,
tinha outros rótulos menos respeitosos até. Então, eu um dia queixei para um professor meu, que me ensinou muito, né? Aí ele mandou ler um livro chamado Médico, Seu Paciente e a Doença, né, do tal Michael Balint. Eu fui ler o livro e fiquei espantado. E aí tinha um professor que tinha sido clínico, tinha voltado como psicólogo, psicanalista, né? E aí ele estava montando um grupo Balint lá, e esse mesmo professor me estimulou a procurá-lo. Eu fui e foi uma visão, porque o que me espantava? Vendo os alunos, eu ficava fora do consultório. Quando eles precisavam, eu entrava no consultório, porque eu queria que eles aprendessem, ganhassem cada vez mais autonomia. Eu entrava no consultório e examinava o paciente junto com eles, né? Mas às vezes eu ficava fora e via eles saindo, né, atendendo o paciente. Eu olhava para a fisionomia deles, tanto do paciente quanto do médico, né, do formando, e via que não me pareciam felizes. Eu não sabia o que era aquilo. Nenhum dos dois me pareciam felizes, satisfeitos com o resultado ali, com a aparência. Depois eu fiquei... a palavra correta que eu achei era frustração. Ambos estavam frustrados, o paciente e o médico, né, recém-formado. Eu estava ali para formar bons médicos. Eu tinha lido uma frase atribuída a um grande educador do final do século XIX e início do século XX, Sir William Osler, né, que dizia que o paciente que não sai de um consultório melhor do que entrou, ele não foi um bom médico. Nossa, me espantou. É provocativo, né? Hein? Bastante, né? Porque, então, a minha sensação era isso, eu não estou formando bons médicos, não estou aqui para contribuir para formar bons médicos. Aí eu fui enfornar nessa coisa para entender essa questão da relação médico-paciente, que é o que o Michael Balint estudou na Inglaterra, né? Estudando a relação dos médicos com o paciente para ver, porque via que muitas coisas aí, a falta do médico entender o que se passa com o paciente, escutar, ouvir direito, dar atenção, captar o que o paciente está sentindo e ao mesmo tempo também evitar, porque às vezes é humano, né? Eu posso estar no consultório, você chega, a sua fisionomia, o seu gesto me lembra alguém que eu não gosto, né? Isso é inconsciente, né? Eu já vou te atender com diferente. Desdém. Então tem que saber lidar com isso, comigo mesmo. Por isso que eu falava para os alunos, né? Para os meus alunos. A gente tem um estudioso americano que não aceitou a ideia da inteligência só medida pelo QI, né? Então ele criou uma teoria das múltiplas inteligências, né? Eu estava estudando sobre isso essa semana. Howard Gardner. E essa teoria das múltiplas inteligências, entre as várias... Tem inteligência ecológica, que é o fato de você olhar para uma árvore, saber que árvore é aquela, o nome, tudo, onde que veio, o que ela faz, o que produz, só de olhar, né? Música também, inteligência musical. O cara ouve o som, um acorde, já sabe de onde que vem aquilo, porque ele tem essa inteligência. E tem a inteligência que eu falo que era importantíssima na educação médica, das duas inteligências. A interpessoal e a intrapessoal. A interpessoal é aquela que eu olho para você e vejo você com frequência, mas eu estou vendo que você não está legal, né? Não preciso chegar a interferir na sua intimidade para querer saber o que está acontecendo. Mas eu tenho que... Se você é um colega médico, né, e está num plantão comigo, eu falo, pô, ele está precisando de ajuda, então eu vou ficar perto dele aí, porque ele vai tomar decisões que pode prejudicar alguém, né? Mas eu entendi. Com o paciente é a mesma coisa. Eu posso olhar para um paciente que eu já atendo outras vezes e vejo naquele dia ele não está legal, ele está diferente. Só de olhar, né? Só da forma como ele entrou ali, né? Então, isso. E a intrapessoal, eu saber que eu não estou legal. Me aborreci em casa, fui dar um plantão, estou com a cabeça estourando, chato, não vou tomar decisões que podem prejudicar um paciente ali chegando e precisando de ajuda. Aí eu tenho que ter humildade de pedir ajuda a um colega. Fulano, vê esse paciente comigo. Olha aqui esse exame aqui, vamos discutir sobre esse caso aqui. Pedir, né? Porque não custa nada isso. É sempre um trabalho de equipe. E às vezes não precisa nem ser um médico, pode ser um enfermeiro, pode ser um outro profissional, um psicólogo, um fisioterapeuta. Mas um médico hoje que tem 51 anos tem essa consciência. Mas falar para um médico que acabou de sair da faculdade... É difícil ele entender isso ou é de cara, eles percebem, ou eles são meio que catetizados a entender que, olha, juntos somos mais fortes, juntos somos mais inteligentes, ou não, ele sai, bom, eu sou médico.
Exatamente. Isso é um das grandes dificuldades. Era na minha época, hoje é muito mais grave, né? Porque saiu recentemente um artigo, que era até um editorial de uma revista inglesa, dizendo medicina é difícil, não existem atalhos, né? Porque o que está acontecendo é muito atalho. Quando eu falo do protocolo aí, o protocolo é um atalho. Ele é importante, porque ele é uma referência, assim como a doença né? Mas ele é um atalho, é para a gente pensar. Eu não posso pegar o protocolo e o paciente chega lá com falta de ar, eu falo, não, isso aí, vamos usar esse protocolo para isso aí, vamos fazer isso, aquilo, etc. Né? Quer dizer, então, ele é uma referência para eu ouvir, ver o que está acontecendo com aquele paciente. Aí eu tenho que entrar mais direto e tentar entender aquilo ali. Para isso eu preciso me relacionar. Né? Se eu fico na arrogância, eu sou médico, eu sei, eu conheço as doenças, eu vou simplesmente ficar enquadrando o paciente nas doenças que eu conheço. E aí eu vou errar muito mais e vou prejudicar muita gente. Isso é o grande risco hoje que acontece. Chico, eu queria dar um passinho atrás. Quando você decidiu sair de Cacilândia para fazer o curso de medicina no Rio de Janeiro, você chegando lá, por pressão da família, ou por conversa da família, ou você estando lá, existia a expectativa da tua volta para Cacilândia? Que boa pergunta. Claro, meu pai chegou a sinalizar que ele tinha comprado um terreno para botar uma clínica aqui. E eu, durante toda a faculdade, a minha vontade era voltar para cá. Né? Quer dizer, isso eu sempre, quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, Chico, porque eu tive muitas oportunidades na vida, né? Além de ser professor da faculdade, depois de ter sido diretor, não foi só uma vez, não, na direção do Hospital Universitário Federal, é um hospital grande, então, hoje é considerado o melhor hospital público do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, eu tive em 3 gestões antes, né, participando lá. E o hospital universitário, né? Um hospital universitário, né? Quer dizer, e depois fui para Brasília. Antes de ser diretor-geral, eu estive em Brasília, lá no MEC, trabalhando com hospitais de ensino, dando uma consultoria pela Organização Pan-Americana de Saúde, né? Então, fui tendo muitas oportunidades. Claro, como que eu consegui isso? Porque eu tive professores maravilhosos. Eu escrevi, durante o meu doutorado, me pediram para fazer um portfólio da minha história, da minha formação. Mas quem te segurou no Rio de Janeiro? Quem que te segurou no Rio de Janeiro para não voltar para Cacilândia? Bom, primeiro foi... Eu fiquei noivo, casei. Era né? com a carioca? Com a carioca, né? Da Gema ou Catagoiaba? Da Gema. Carioca da Gema, né? E isso é outra coisa, né? Porque, quer dizer, claro que tinha tudo para não dar certo. Né? Você ficou noivo durante o curso? Durante a faculdade, não, estava na residência médica. Tá. Ela era um ano... nós éramos da mesma idade, mas ela entrou um ano antes de mim, né? Então ela foi espécie da minha co-preceptora. Ela te segurou lá no Rio de Janeiro. E ela tomou a decisão pela terapia intensiva. Ela fez clínica médica, o hospital estava abrindo o centro de terapia intensiva. Você imagina, isso em 73, 74, 75. Não existia UTIs, né? Centro de terapia intensiva, unidade de terapia intensiva, por aqui, por essa região, né? E ela veio aqui e odiou. Essas coisas. Carioca. Mãe professora de francês. Estudou no colégio Notre-Dame de Sion. Nossa. Né? Cheio dessas coisas aí, né? A carioca segurou ele lá, hein? O pai, um alto funcionário do Banco do Brasil. Né? Ela toda... que não podia dar certo casando com um caipira como eu, né? Pô, quer dizer, a gente... Até hoje combina, tanto quando eu fui diretor-geral, ela foi minha coordenadora de assistência à saúde, né? Até eu fui brincar com ela lá, quando eu convidei ela para ser minha coordenadora, ela era chefe da UTI, do Hospital Pedro Ernesto. Né? Aí eu falei, olha, eu quero nesse lugar, né, nessa coordenação, uma pessoa que gosta de doente e que gosta de aluno. Né? Porque lá já teve pessoas, gente lá que gostava ou do doente, mas não gostava do aluno. Ou gostava do aluno, gostava. Tinha uns que não gostavam nenhum dos dois, né? Chico, hoje em dia, o pessoal que está se formando aí, tudo quer ser especialista, né? Até a doutora Magda veio aqui, né? Eles têm um especialista do dedo do minguinho esquerdo e do minguinho direito, né?
Tá desse jeito aqui a coisa, né? A gente pensa que isso é uma coisa muito atual, né? Pois é, isso que eu queria chegar. Porque eu vejo que há um certo tempo atrás tinha médicos generalistas que eram brilhantes, que conseguiam desempenhar a medicina, né, de uma forma super eficaz. E parece que agora ficou um ranço, né? Não pode ser generalista. Se não for especialista, é um médico mal sucedido. Como é que é isso? Assim, porque antigamente o cara operar um cotovelo e um joelho era a mesma coisa, né? Exatamente. O exemplo clássico hoje é da ortopedia. O ortopedista hoje, que tem ortopedista de mão, né? O ortopedista de mão tem punho, cotovelo, ombro, né? Quadril, joelho, quer dizer, está todo fragmentado, né? Quer dizer, dentro da própria ortopedia, que antes era o ortopedista tratava de tudo. Isso talvez não mostra um pouco Eu vou olhar do ponto de vista assim, muito rústico mesmo, assim, a incompetência dessa nova geração que só consegue fazer uma coisa só, que se há muito, é muito para ele, ou é a questão de modinha, não, sou especialista em algo, então é mais fácil para mim me dar um nome. Essa é uma questão hoje muito complexa, né? Tem várias hipóteses aí para ver por que mudou tanto, né? Porque eles até definem 3 tipos de medicina, né? Quer dizer, uma medicina mais antiga, que é a que eu me formei, que é chamada intuitiva, né? Quer dizer, a gente tinha uma certa intuição para conseguir ver a pessoa como um todo e tratá-la. Dentro da faculdade também tem um pouco disso, né, Chico? Eu me lembro, assim, na PUC, onde eu me formei, era uma escola mais europeia, mais para o lado alemão, a PUC, lá no Rio Grande do Sul. E a URGS não, era mais americana. E um era mais generalista, outro era mais especialista. Então isso aí vem desde a faculdade, desde a graduação. Né? Essa é uma das explicações históricas para isso, né? Quer dizer, a gente ter adotado mais uma visão europeia e mais uma americana, que foi muito... A tecnologia veio muito potente, muito forte nisso, né? E fragmentou muito em função disso, né? As pessoas começaram a ficar apenas com uma parte, né? E às vezes perdendo a noção de todo. E durante a minha época, antes ainda do chamado internato obrigatório, essas coisas tudo, quer dizer, às vezes a pessoa começava a se especializar já dentro do curso. Hoje, pelo menos, em termos de legislação, de regulamentação, não pode, né? Quer dizer, tem que formar mais com a visão mais generalista, mas isso varia também, né? Depois a pessoa na residência, na pós-graduação, ele escolhe uma especialidade, né? E hoje, até para reforçar mais isso, quer dizer, não se entra direto, por exemplo, a fazer cardiologia, você tem que fazer clínica médica primeiro, não se entra direto a fazer neurologia, você tem que fazer clínica médica antes de fazer neurologia. Demora mais tempo a residência. Se fala muito também que o número de médicos no Brasil extrapolou, está muito grande. Na minha visão, está muito concentrado o número de médicos, principalmente no litoral do Brasil, né? Eu queria saber a tua opinião. E a segunda pergunta que eu queria te fazer é que você fez um trabalho muito grande sobre a avaliação de faculdade, né, de medicina no Brasil, né? Durante anos você fez aí. Você estava me comentando nos bastidores aí, do Acre ao Rio Grande do Sul, você foi ver as universidades. Isso, na verdade, isso aí foi nos hospitais universitários, hospitais de ensino. Isso. Hospitais que pediam a certificação como hospital de ensino, eu participei do... Como é que está a qualificação? Eu queria essas duas, primeiro sobre a concentração de médico e depois sobre a qualidade de ensino. O que acontece? Quer dizer, quando as faculdades começaram... Na verdade, eu achava que tinha tido 2 grandes surtos de explosão de cursos de medicina. Um entre 1967 e 1970, durante o regime militar, que houve um movimento muito forte, né, dos chamados excedentes, né? Até por uma falha mesmo, porque eles não definiam claramente o que era a classificação para entrar na faculdade. Quer dizer, bastava tirar nota diferente de 0, que era considerado excedente, né? Isso criou e muitos deles eram, por exemplo, desses excedentes, eram filhos de militares. Então começou a criar um movimento muito forte, mesmo durante o regime, para a entrada de alunos como excedente. E fez com que algumas escolas que tinham, por exemplo,
O FRJ, hoje, Universidade Federal do Rio de Janeiro, na época Universidade do Brasil, que tinha a Faculdade Nacional de Medicina, tinha 200 vagas. E ela teve que aumentar o número de vagas, por pressão do regime. Hoje, o Unirio, que na época era a Faculdade de Medicina e Cirurgia, Escola de Medicina e Cirurgia, tinha 100 vagas, teve que passar para 400, né? E assim por diante. Várias escolas federais, porque o governo, como era uma pressão do governo federal, né? E eles tiveram uma madrinha, que era nada menos do que a esposa do segundo presidente militar, general Costa Silva, né, Dona Yolanda Costa Silva. Ela assumiu essa bandeira de defender, né? E aí, então, passou de pouco mais de 30 escolas para mais de 70. Né? Praticamente mais do que dobrou o número de escolas médicas entre 1967 e 1970. E proporcionalmente esses médicos, depois desse surto de formando de escolas de estudos, eles se concentraram nas capitais, no litoral, ou foram para o interior? Isso é o que tem acontecido, inclusive hoje, né? Que a concentração persiste. Embora já tenham vindo mais médicos para o interior, porque a pressão vai acontecendo, alguns programas de governo também vai atraindo, né? E a própria dificuldade de se manter nos grandes centros, né? Vai fazendo com que muitos médicos venham para o interior. Mas o grande nicho de mercado ainda é o interior do Brasil. Eu fui diretor de uma escola médica particular durante 8 anos, né? A Faculdade de Medicina da Universidade da Unigra Rio. E tem diferença? Existe uma diferença. Na época, quando foi criada assim, o que aconteceu? Não tinha professores para as faculdades do interior. Então, elas passaram a ser apelidadas até de faculdades de fim de semana. O Rio de Janeiro, por exemplo, mais do que dobrou o número de faculdades. Só entre 1967 e 1970 foram criadas 6 faculdades. O Rio de Janeiro tinha 3... 2 por ano. Né? Então, foram criadas essa quantidade de faculdades. Mas não tinha professor. Por exemplo, Vassouras. Era uma cidade muito pequena na época, tinha em torno de 40 mil habitantes, não sei bem, mas era pequena. Tanto que o general Sombra, que era o dono, que criou hoje a Universidade de Vassouras, né? Sim. Hoje já faleceu, ele não queria a Faculdade de Medicina lá, mas o Jarbas Passarinho, que tinha sido ajudante de ordens dele, que era ministro da Educação, forçou, estimulou e até ajudou em termos de investimento, né? Quer dizer, então tinha esse aumento do número de faculdades, precisava de professores. Então, elas passaram a ser chamadas fim de semana porque os professores eram estimulados a ter uma casa lá no fim de semana, ia dar aula e concentrava suas aulas na sexta, sábado lá, basicamente, né? Então, ficava assim. E quando os alunos chegavam na fase de ir precisar de um hospital, como lá não tinha hospital para acolher esses alunos, eles iam para o Rio de Janeiro fazer nos hospitais, no serviço desses professores, né? Quer dizer, então foi uma forma, mas com isso fazia com que a faculdade também tivesse uma capacidade menor, porque também e uma qualidade menor. Tanto que quando me chamaram, eu enfrentei uma briga grande com o Conselho Regional de Medicina, né? No Rio, porque eles achavam que Duque de Caxias não tinha condições na escola. Duque de Caxias já era uma cidade com 600 mil habitantes, 700 mil habitantes na época que começou o curso, né? E eu falei até usando a questão da minha vivência no interior. Grande parte dos médicos que vêm para o interior são formados nessas escolas particulares, né? Então, se eu posso contribuir para melhorar a qualidade do curso, por que não? Por que não? Por que não aceitar? É mais o fator político, o ego, que não deixa aí, quer tudo. Porque quando você começa a polarizar, meio que você perde o poder político, né? Porque você começa a colocar as pessoas mais longe de você. E geralmente essas pessoas que estão lá em cima no andar de cima, eles querem tudo meio que próximo da gente, né? Exatamente. Foi a maior... Que acaba sendo essas distorções que acumulam, né? Em 1996, finalzinho de 96, a partir de 97, né? Que quando foi a nova Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que permitiu que cada escola, cada universidade, né, pudesse criar ou extinguir qualquer curso, né? Ela tinha autonomia. O conceito de autonomia foi muito forte nesse sentido. Então, a universidade podia. Então, algumas universidades, algumas escolas, rapidamente criaram cursos de medicina. Foi o caso da Unigra Rio, da Estácio, lá no Rio, né? Já tinha vários cursos lá no Rio e criaram mais esses 2 cursos, né?
Quer dizer, eu fui exatamente para o Unigran Rio, né? Exatamente com essa visão também. Muitos médicos vão me dizer, eu posso tentar contribuir para formar melhores médicos. E levei um grupo lá da minha faculdade, grande parte de colegas lá, bem preparados, que gostavam, que sentiam prazer em dar aula. A minha atual mulher, conheci ela lá. Né? Foi essas indas aí. E aí a gente aprende muito, né? E ela hoje foi uma das responsáveis pela implantação do curso de medicina da UERJ em Cabo Frio, né? Que começou esse ano. Né? Mas eu vejo assim, o senhor comentando, o senhor teve o fator dentro da medicina muito burocrático, né? A sua área. Mas a sua área de formação mesmo assim, não... Porque o senhor deu aula, né? Então, a aula meio que o senhor já sabe um pouquinho. O senhor aceita mais café? Não, depois. Não, então tá. Nós manda trazer aqui. Então, qual que é a área assim, que o senhor mais gosta? Porque o senhor deu aula, né? Dá aula. E aí o senhor se formou. E qual foi aquela paixão? Quero ser isso. Exatamente. Quer dizer, eu me formei, fiz a residência, pós-graduação em clínica geral, né? Clínica médica, que era o nome que a gente dava lá. Né? Depois se tornou, hoje alguns chamam até de medicina interna, né? No hospital, e quando eu entrei como professor, eu entrei para trabalhar num projeto que tinha lá, que era um ambulatório de medicina integral, que se tornou mais tarde o primeiro departamento de medicina acadêmico de medicina de família do Brasil. Porque a medicina de família começou no Brasil, as discussões começaram ainda nos anos 70, né? Com o nome de saúde comunitária, essas coisas todas. Mas foi criado nos anos 90 e foi crescendo, que é a forma que é a maneira do antigo médico generalista, daquele que fazia tudo, né? Mas diferente, porque o médico de família ele vai para a unidade básica de saúde, ele atende lá, né? Ele passa a ser o responsável paciente pela comunidade ali da região, né? Quer dizer, muito interessante isso, porque chamada até a população adscrita, aquela unidade de saúde, né? E o médico é responsável por um certo número de pessoas ali, que ele tem que cuidar da saúde e tratar da doença e encaminhar para o especialista quando for necessário, né? Ter essa clareza. Isso na teoria é muito bonito, né? Na prática é mais complicado, né? Até porque ele precisa também de uma formação, de uma pós-graduação bem estruturada, bem conduzida, tipo uma residência médica. Existe ela, mas ainda em número muito pequeno. E a procura, às vezes, tem aumentado bastante o número de médicos de família no Brasil. Hoje, antigamente, o cara só entrava nisso porque não conseguia entrar em outra, numa especialidade mais... Mas hoje não. Hoje, às vezes, até eu estava conversando com uma mãe de 2 médicas recém-formadas na Universidade Federal, lá do Rio de Janeiro, né? Todas 2 querem fazer medicina de família. Olha só. Né? Quer dizer... Tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de gente, tem que atender gente pobre, gente com dificuldades, etc e tal, tem que saber lidar com isso, tem que saber se relacionar com o especialista, né? Porque muitos especialistas torcem o nariz para o médico de família para achar, igual um colega. Depreciação, né? Um dia falando com uma professora minha, médica de família, né? Que fala, esse pessoal não entende nada, não sabe medicina. Ele era cardiologista, né? Não sabe medicina. Eu falei, primeiro você precisa respeitar as pessoas. Isso que você está falando me despertou uma curiosidade como pai. As faculdades de medicina conseguem passar para o aluno esse respeito com o paciente, essa educação com o atendimento? Infelizmente, não. Tem melhorado, eu tenho que admitir que tem melhorado, até por pressão. Eu acho que tinha que ser a última matéria do ano, né? Aumenta-se mais 6 meses, para essas 6 meses ensinar o médico a gostar de gente, né? Chico, o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Comentário, né? Do dia a dia das pessoas, ser uma consulta muito rápida, né? Não dá aquela atenção adequada, né? E esse que é a pergunta. Isso vem da graduação ou vem depois da graduação você tem um outro viés, né, de atendimento? Tem falhas históricas aí na questão da medicina, né? Quer dizer, a medicina, como foi uma profissão de muita visibilidade social, né? Ela atraía pessoas e a gente encontrava muitos professores arrogantes, né, que achavam que sabiam tudo. Ninguém sabe tudo, né? A gente aproxima, a ciência ajuda, sem sombra de dúvida. Conhecer a teoria da doença, conhecer uma doença é importante para a gente
entender o que se passa com aquela pessoa. Mas hoje até a gente questiona. Eu tive agora há 3 meses, exatamente 3 meses, eu tive lá em Belo Horizonte no Congresso Brasileiro de Educação Médica, o 62º Congresso Brasileiro de Educação Médica, né? E me pediram para falar que era uma coisa muito interessante, parecida com isso aqui, né? Que a UFMG copiou do TED Talks, você já deve ter visto alguns, né? Ela copiou, chamou o UFMG Talks, e aí o Congresso Brasileiro de Educação Médica copiou Coben Talks, e me convidaram para ser mediador, né? O papel que vocês estão fazendo aqui, né? Só que as pessoas aí eu tive que ver, eu assisti todos, porque era a primeira vez que eu ia fazer, ia ser mediador de 2 professoras, uma professora da Faculdade de Medicina de Botucatu, né? E a outra da própria UFMG, e mais um aluno que estava formando naquele ano, né? E com um tema bastante difícil, a autonomia progressiva do estudante de medicina ao longo do curso, né? E nos cenários de prática. Quer dizer, a capacidade dele de tomar decisões, de entender, de resolver, de ter segurança naquilo que está fazendo, como que ele conquista isso progressivamente, né? E foi muito interessante, né, o debate, porque é isso que está acontecendo. E aí até eu falei de um professor que eu vi falando nesse UFMG Talk, falando sobre inteligência artificial, né? É um pesquisador que está até aposentado na UFRJ, Lívio Zeviani, né? Um professor bem maduro, e um outro que é professor de economia, lá da UFMG, nativa, né? E eles conversando sobre isso, e aí o cara falou, olha, hoje com a inteligência artificial, com tudo na internet, com todo o conhecimento disponível, com livros de medicina inteiramente na internet, que você compra aí, quer dizer, de qualquer lugar do mundo, né? Quer dizer, e até com tradução hoje fácil, você consegue, né? Quer dizer, passar conteúdo, passar esse conhecimento técnico é menos importante, porque ele vai encontrar tudo isso facilmente, né? Você pode dar as diretrizes de como procurar, de como utilizar isso, mas você não precisa ficar dando aula, repetindo aquelas aulas. O complicado, né? É a relação humana, né? Porque isso o que é difícil, e ele usou um cara que é um dos grandes financiadores da inteligência artificial, o cara da Alibaba, lá da China, né? Do Alibaba. Da Alibaba, sei lá. O cara... Tá sumido agora ele, hein? E o cara rejeitado em todas as profissões. Tá sumido. E o cara falou assim, nós precisamos parar disso, teria falado isso, precisa parar de... Quando perguntaram para ele como que o ser humano poderia enfrentar a crescente capacidade da inteligência artificial, que vai assumindo, inclusive, o lugar de muitas profissões, progressivamente. Na medicina, por exemplo, radiologia hoje quase está dando para deixar a inteligência artificial fazer os laudos, né? Nossa. Quer dizer, então tem isso, e tem criado muitos... Eu falo até que uma das coisas que a inteligência artificial logo vai resolver também é da anestesia, porque é um problema grave, né, no Brasil todo, né? Por que o pessoal não gosta? Porque você não... A gente tem problema, acho que quase toda cidade do interior tem problema com anestesista, né? Porque é muito difícil, né? Quer dizer, é difícil a profissão ou é porque só tem um em cada cidade? Tem poucos anestesistas. Por que os caras não optam? Eles se organizam também muito forte, já tem empresas, em grupos, né? Quer dizer, veja bem, é uma profissão muito difícil. E quando a gente fala de relacionamento, o anestesista tem muito pouco relacionamento. A função dele é botar o doido para dormir, né? Para ficar desacordado e cuidar dos sinais vitais dele ali durante o processo anestésico, né? Então, às vezes, ele faz uma consulta pré-anestésica, tudo, e acompanha o paciente até a recuperação, tudo, mas ele não se aprofunda muito nisso, né? Quer dizer, então, essa é uma questão, assim como o radiologista também, né? Mas isso que você falou da inteligência artificial é muito polêmico, né? Eu gosto muito do Miguel Nicoleles, ele é neurocientista. E ele fala 2 coisas aí, não tem nada de inteligente e não tem nada de artificial. Aquilo ali é um programa matemático. Né? Sim, mas as coisas... E outra coisa que eu acho muito interessante, ele contando, ele dava, na época que ele fazia, depois da graduação, né? Ele conta que fazia muito plantão, né? Em vários programas ele conta isso. E tinha um protocolo de atendimento, né? Ele leva também para o lado da inteligência artificial. Ele disse que viu várias vezes o professor dele pegar, olhar para a pessoa, em 2, 3 palavras, falar assim, não, entra rápido aqui,
que esse cara... E o cara entrava lá e infartava em 20 minutos. Nossa. Ele falou assim, quando que a inteligência artificial ia falar Exatamente. isso? O cara tá normal, pressão 2/8, tá tranquilo, mas o feeling do professor dele disse assim, é coisa impressionante. Isso tem feeling, e isso a inteligência artificial não consegue, com os programas que tem tem isso hoje. que o cara do Alibaba fala, quer dizer, nós deveríamos ensinar muito mais. Hoje se divide as coisas em hard skills, né? Habilidades duras, habilidades de conhecimento, técnicas, vamos dizer assim, e habilidades suaves ou comportamentais, habilidades de relacionais, né? Vamos dizer assim, né? São as habilidades que a gente pode desenvolver. As habilidades duras, que antigamente servia para os currículos, era muito consistente nisso. O cara tem doutorado, fala mais de uma língua, sabe fazer uma planilha, sabe fazer elaborar, desenhar um projeto rápido, né? Quer dizer, tem vários títulos, tem várias... E as habilidades comportamentais e aquelas relacionais, ou seja, a empatia, né? Eu saber me relacionar com a pessoa. Saber trabalhar em grupo, né? Trabalhar em equipe, né? Saber liderar, né? Exercer liderança, porque acolho as pessoas e elas acreditam na minha proposta e vamos juntos, ajudam, contribuem nesse processo, né? Quer dizer, são todas essas habilidades, né? A habilidade de entender o outro, um simples olhar, que está ligado à empatia, tudo isso, né? Atitude, né? Onde estava até um jogador falando da atitude, né? Ele até, veja bem, ele inclusive com muitos erros assim, de português que antes corrigia. Hoje isso é chamado até de preconceito linguístico, né? Você, quer dizer, porque falar nós foi, você entendeu? Eu disse, por que tem que reclamar nós fomos? Alguém ficar corrigindo isso, né? Tudo bem, se puder falar, não, mas... Dói na orelha, né? Dói na orelha. 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 Então, esse tipo de coisas que a gente deveria estar ensinando, né? A ética, né? O respeito ao outro, como um legítimo outro, na convivência, saber conviver, saber... Todo esse processo aí que deveria permitir, né? Saiu agora um artigo recente também falando da importância da humildade na formação médica, né? Isso é bacana. Quer dizer, porque os médicos, muitos são muito pouco humildes. E muitos são como defesa, porque sabe que tem limitações, mas não quer que vejam as limitações deles. Todos nós temos limitações, nós não sabemos tudo. Eu tenho uma filha médica, né? E ela formou na faculdade que eu dirigi. Ela não entrou lá, transferi ela de outra para lá, para ficar acompanhando. Ela me ligava à meia-noite, pai, como é que eu vou ser médica, pai? Eu não sei nada. Eu falei, filha, você está passando direto em tudo. Você está estudando... Filha, na época que todo o conhecimento da humanidade cabia na metade de um livro desses tratados que você está estudando aí, tinha um cara lá na Grécia Antiga chamado Sócrates que dizia, e era considerado um sábio, ele dizia, tudo que eu sei é que nada sei. Tem humildade diante do conhecimento, ninguém vai saber tudo. Ah, pai, mas eu não sei fazer isso. Você vai chegar o momento, filha. Hoje você sabe o que é que ela faz? Transplante de medula óssea. Ela é hematologista. Quer dizer, tem todo um processo que ela vai trabalhar no Instituto Nacional do Câncer, trabalha em grupos lá de transplante, etc. e tal. Quer dizer, é uma conquista. Vai crescer, você vai conquistando. É isso que eu também, lá, eu falando que o cara do Alibaba falando que a gente tinha que ensinar mais essas coisas, mais atitude, mais Chico, empatia. Mais duas perguntas, porque a gente está já encaminhando para o final. Primeira, nada com medicina. Como é que é morar no Rio de Janeiro? Tem que comprar um colete, um fuzil. Como é que é morar no Rio de Janeiro? Fazer um seguro de vida para deixar a família garantida. Rio de Janeiro, quer dizer, tudo muda, né? A cidade muda. Quando eu estudava lá, eu morava ali bem próximo, em Vila Isabel, Maracanã, eu morava, na verdade, no Maracanã, a gente morava numa república de estudantes, né? E a gente ia, na sexta-feira, por exemplo, para o ensaio de escola de samba na Mangueira, no Morro da Mangueira, lá no Buraco Quente, que é o lugar lá onde tinha, realizava lá os ensaios da escola, né? E não acontecia nada. Eu adorava assistir o filme de meia-noite, né, as sessões de meia-noite. Eu ia caminhando da minha república até a Praça São Penha,
a pé, às 11h30 da noite, sem nenhuma preocupação. A cidade era tranquila. Porque era o regime militar. Bom, claro que as coisas foram acontecendo. A violência existia, a gente sabia da existência, mas ficava longe, em Nova Iguaçu, em Caxias e tudo, né? Depois ela foi se aproximando, né? E foi chegando a todos os lugares, né? Por várias razões, não cabe aqui a gente discutir. Então, o Rio de Janeiro era muito tranquilo. Olha, e isso é uma coisa muito... às vezes você fala, mas, como é que pode, né? Se eu tivesse uma festa, sólida, falar, alguém me protege, tem alguém lá me protegendo para tudo dar certo dessa maneira, porque eu nunca fui assaltado no Rio de Janeiro. Nossa. Eu morei lá 54 anos, estou há 3 anos em Cabo Frio, né? Morei lá 54 anos, e quando médico também eu fui a vários lugares, né? Que de ambulância saía, entrava naquelas favelas pesadas lá, violenta, tudo. Homem de sorte, hein? Nunca me aconteceu nada, né? E saía para dar plantão, às vezes, saía do plantão, ou ia ver um paciente tarde da noite, também nunca me aconteceu nada, né? Quer dizer, mas tenho colegas que foram assaltados várias vezes, né? E quanto a isso. Então, nunca via violência assim do meu lado, mas eu sei que ela existe, está ali próxima, e sei que é arriscado, né? E foi uma das razões também, minha mulher principalmente, queria sair do Rio de Janeiro, né? Só que ela ainda tem mais uns anos como professora, eu estou aposentado. Aí eu fui dirigir esse hospital em Cabo Frio, porque por 3 razões. Primeiro, porque eu gosto de desafio, já estava com minha aposentadoria correndo, já ia sair a qualquer momento, né? Primeiro, porque eu gosto de desafio. Segundo, porque botaram o nome de um amigo meu, que foi um dos criadores do Sistema Único de Saúde, Ezio Cordeiro, né? Olha só. Que foi reitor da universidade, foi presidente do INAMPS na época da criação do SUS, né? E ele foi o responsável por passar o INAMPS para o Ministério da Saúde. O INAMPS era do Ministério da Previdência, né? Ele fez todo o movimento, ele criou até um embrião do SUS antes, que era chamado SUDES, Sistema Unificado Descentralizado de Saúde. Foi ele que me levou para fora. Eu fui secretário de planejamento do INAMPS no Rio de Janeiro, né? Nossa, que legal. Então foi uma experiência também muito rica. Tinha um orçamento de apenas $1 bilhão, né? Nossa. Tinha 18 hospitais, 77 postos de assistência médica e convênios de cogestão com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, né? Então, tinha esse momento, né? Foi uma experiência muito gratificante. Então, tinha uma gratidão muito grande a ele, né? Ele frequentava a minha casa, né? A gente era muito amigo, né? E ele Chico, morreu. eu tenho uma última pergunta, depois eu quero entrar num ping-pong que é perguntas rápidas e respostas rápidas. Mas antes disso, eu queria te fazer uma pergunta. O que é Deus para você? Essa é uma boa pergunta. Já te perguntaram isso? Já te perguntaram alguma vez? Já não sei se me perguntaram assim, né? Quer dizer, é o que eu falei para vocês. Eu passei por várias religiões. Não, né? teoriza, hein? Não vai teorizar. Quero ver do coração. Muitos amigos. Não, hoje eu me considero um agnóstico, alguma coisa assim, né? Agnóstico diz que é um ateu medroso, não é não? Pode ser, né? Às vezes eu me considero, quer dizer, eu não tenho fé mais, assim, fé em Deus, mas eu respeito muitas pessoas que têm. Vejo que isso, para muitas pessoas, é o que segura. Tanto que no hospital, sempre a gente tem, permite todas as religiões ali, né? Mas se você me permitir, nesses 51 anos de profissão, você não deve ter presenciado muitos milagres no hospital, ou que possa... dizer, né, usar essa palavra milagres, coisas assim extraordinárias. Pô, o cara ali tinha tudo para morrer e viveu, o exame era péssimo e tá bom. E como explicar? Pois é, eu explico isso com a força interior que cada um tem. Você pode chamar de Deus, pode chamar de algo que vem, mas para mim é algo, é o que eu falo aí. Quando 2 pessoas entrando durante a pandemia, com doença gravíssima que foi, né, a Covid-19, da forma naquele momento mais forte da doença, as pessoas entram nas mesmas condições, um recupera, o outro rapidamente afunda e morre. Estavam com o mesmo quadro, nas mesmas condições, com os mesmos exames, vamos dizer, tudo muito parecido e com o mesmo tratamento. Como é que pode? Não foi o tratamento, não foi. Quer dizer, é alguma coisa que eu admito até que seja interação. Você pode chamar isso de
algo divino, né, que permite um simples olhar de um médico, ou simples atenção que ele dê a esse mais do que aquilo, ou do fisioterapeuta, ou do enfermeiro, ou do psicólogo, seja lá quem for, que se aproximar do paciente, faz com que ele mobilize forças internas e recupere rapidamente o outro. Não vale a pena viver, sei lá, alguma coisa assim, se entrega. Mas eu não consigo, quer dizer, eu tenho um filósofo que seria, ele acredita em Deus, mas o Deus dele, alguns podem achar muito material. Ele foi perseguido tanto pelo catolicismo quanto pelo judaísmo, ele era de origem judaica, né? Spinoza, Baruch Spinoza. Ele foi perseguido por todos ali, mas para ele Deus é uma potência de agir. Deus está em tudo, né? Está no cachorrinho, está na árvore, está em todo lugar, em tudo, né? E ele não errou. Pois é. Tá certo. Não errou. O próprio salmista diz assim, que o céu e a terra transmitem a glória de Deus, só que glória ali é presença, né? Pois é. Então o céu e a terra transmitem a presença de Deus. Ele não errou. E meus grandes amigos e companheiros de pensar junto, né? Quer dizer, eu tive um grande amigo que era um reverendo, né? Aliás, dois, um morreu atropelado terrivelmente, que era daqui, eu conheci em Goiás, né? O Helter Maciel. Depois o Helter ficou, que foi um dos meus grandes professores, né? Mas o reverendo, quer dizer, e a gente fazia uma reunião lá na igreja presbiteriana de Ipanema. A gente fazia reuniões lá para discutir o futuro da humanidade. Resolveu o futuro da humanidade. A gente sonhava essas coisas. Isso é legal. Pensar, isso é legal. Isso é legal. Buscar, entender o que se passa, como sair dessa situação. Nós estamos num mundo muito conturbado hoje, né? Sim. E às vezes com muitas polarizações. Sim. Às vezes cruéis, né? Quer dizer, para muitos, Deus tem que agir nisso aí, né? Mas também, você pensar no nosso país hoje, que tem muito mais igrejas do que escolas, né? Alguma coisa Se a igreja resolvesse, não sei, é complicado. Né? Chico, poucas perguntas e respostas rapidinhas. Um lugar que você tenha vontade de conhecer aqui no Brasil ou fora do Brasil? Eu nunca fui à Grécia e à Itália, acho que tenho vontade de conhecer. Aqui no Brasil, eu fui a vários lugares, mas tem alguns lugares assim que eu gostaria de conhecer. Bem do interior mesmo, né? Quer dizer, eu já fui a Bonito, gostei muito, mas foi uma viagem muito rápida, gostaria de voltar, né? Na Chapada de Guimarães também eu gostaria de ir, dos veadeiros lá em Goiás, esse negócio todo aí. Família, o que é pro Chico? Família para mim é tudo, né? Porque eu nunca perdi esses laços familiares, né? Procurei sempre manter, né? E é gozado. Eu estou com a minha terceira esposa, né? Quer dizer, na verdade é a segunda, porque de casamento mesmo é a segunda. A mãe dos meus filhos morou junto, o pai dela era militar, coronel do exército, tudo. E ela já tinha sido casada, e a gente morou junto e tivemos 2 filhas, né? Eu me dou bem com as 2, né? Me relaciono bem com as 2. Não deu certo porque chegou o momento, desgasta e terminou o relacionamento, né? Sim. Mas minhas filhas, hoje eu tenho 3 netos, né? Quer dizer, eu só tive filhas mulheres, né? E tenho 3 netos meninos, né? Uma até minha filha caçula, que é o meu netinho caçula, o Victor, ela comprou a camisa do Botafogo para ele. Vai tentar traduzir. Os outros 2 são flamenguistas. Né? Um livro. Um livro? Um livro que te toque. Tem vários, mas o que mais me tocou e que eu estou com vontade de ler é um livro que eu li na adolescência. Toda vez que eu entro em crise, eu estou com vontade de relê-lo. É um livro de um cara muito religioso também. Muito católico, muito focado em Deus, tudo. Chama Jean Christophe. Ele termina até com a lenda de São Cristóvão. É uma saga de um músico, né, Jean Christophe. Mas ele escreveu num momento muito conturbado da Europa também, né, começando a violência, logo em seguida ele ganhou o Prêmio Nobel de 1915, né,
logo após o início da Primeira Guerra Mundial, né? E é um livro de muito humanismo mesmo, né? A saga do momento conturbado, que ele passa por vários conflitos. Ele termina até com a lenda de São Cristóvão, né? Atravessando o rio, com o menino de Jesus no ombro, né? Que legal. E depois chegando à margem lá, perguntando. É um livro também muito otimista, né? Porque São Cristóvão vai já velho, tudo cansado, atravessando o rio, sobre a correnteza, tudo. E salvando o menino. Quando ele consegue chegar à margem, depositar o menino, ele falou: como és pesada a criança, quem és tu? Aí a criança: sou o dia que vai raiar. Um negócio assim, termina assim. Olha só livro, que legal. Uma música. A música. E tem tantas músicas que eu gosto, mas eu vou falar de uma que é aquela do Almir Sater, né? Conhecendo as manhãs e as manhãs, Amor das Massas Mães, as Manhãs, né? É uma música que eu gosto muito, né? Mas tem muitas músicas que eu gosto. Cacilândia. Né? Cacilândia, hoje eu falei, é a cidade luz mato-grossense, né? Hoje com a minha turma lá, eu falei: eu estou indo para Cacilândia, de onde meus pais partiram, né? Para a minha formatura, que aconteceu há 51 anos atrás. Partiram daqui de Cacilândia para o Rio de Janeiro, né? Foram lá na minha formatura, meus pais, meu irmão, minha irmã Terezinha. Neuza, não sei por que não pôde ir, acho que o Nivaldo, na época eu não lembro bem. Então, é a cidade que está aqui no coração e não vai sair nunca, porque ela tanto que eu mantenho aqui, comprei 2 terrenos, né? Sempre sonhei em voltar para cá. O diabo é que o destino vai encaminhando a gente, vai afastando a gente, né? Porque eu fui lá para Cabo Frio, que ficou mais longe ainda. Era 1.200 quilômetros do Rio de Janeiro até aqui, passou para 1.400, né? De Cabo Frio até aqui. Minha última pergunta. Francisco por Francisco. Bom, eu já disse isso, né? O Francisco disse em outras ocasiões também, né? Eu sou um peregrino da vida, né? Eu saí de Cacilândia, saí da fazenda, né? E já falei aqui no início, fugindo daquela luta árdua, meu pai tinha 2 hobbies que eu odiava. Um era, chegava da escola, das férias, tinha que capinar a lavoura de café, que era um hobby dele, que ele adorava cuidar de café. Não tomava café nem nada, e nem vendia café, né? Produzia para o gasto ali, distribuía às vezes ali. E o engenho de cana, que a gente tinha que acordar 2 horas da manhã para ir tocar os animais, as éguas, para girar lá, porque ele não queria que amanhecesse o dia com sol para sacrificar os animais, né? Podia sacrificar os filhos, né? Mas era o jeito do meu pai mostrar que o trabalho era importante, né? Depois, muito mais tarde, eu fui aprender. Era o recurso pedagógico que ele tinha. Tanto que quando eu escrevi esse portfólio que eu falo, que eu listei e descrevi os meus 6 principais professores, né? Terminando um agora já na terceira idade, que era meu professor no doutorado, né? Eu comecei com meu pai, dizendo que era o que tinha menos escolaridade, mas foi o mais severo também de todos, né? Mas porque eu também, o que ele me ensinou muito, né? Quer dizer, além dessa questão de que eu tinha que trabalhar e não tinha que fugir do trabalho, né? Quer dizer, isso tanto que eu continuo trabalhando até hoje, né? Estou com 77 anos e continuo firme dirigindo um hospital lá. Estava sem tirar férias mesmo, né? Praticamente nesses últimos 3 anos eu tirei uma semana aqui, uma semana por ano, né? Então, agora eu vou pelo menos 2 semanas de férias, 3 semanas, né? Porque então, eu aprendi muito nessa trajetória. Então, o Francisco é um caipira que para muitos deu certo, né? Mas quando me perguntam, mas como é que você chegou onde você chegou, assim, com tanta peregrinação, com tanta e com tanta gente acreditando em você até hoje, né? Quer dizer, eu falo porque eu digo uma palavra de um amigo meu que faleceu também, que é um escritor famoso aí, conhecido, Rubem Alves, né? Nossa, sou fã dele. Porque ele dizia. Nossa, assim, era amigo dele? Numa entrevista. Fiquei na casa dele, lá em Pocinhos de Rio Verde, né? Nossa. Um tempo, levado por esse outro amigo, que era mais amigo antigo dele, desde a época de estudante, né?
E eu fui a vários lançamentos de livro dele, tem vários livros dele autografados. Os 2 livros deles que eu mais gosto é O Prazer dos Sabores e Ostra Feliz Não Faz Pérola. É lindo. Então, o Rubem, ele tinha uma frase que perguntaram para ele, né? Porque ele começou também lá no interior de Minas, lá... Apaixonado por jardins. E o Rubem, e perguntaram para ele como é que ele tinha chegado. Ele chegou professor, chefe lá da USP, né? O coordenador, no Unicamp. No Unicamp. Coordenador de doutorado, programa de pós-graduação na Unicamp, tudo lá. E escritor conhecido, famoso, tinha uma coluna fixa na Folha de São Paulo, tudo. Aí perguntaram para ele, ele falou assim, porque tudo que eu planejei deu errado. No meu caso também, tudo que eu planejei deu errado. Porque eu queria voltar para cá, não voltei, fui ficando, estava me aposentando, então eu falei, agora eu volto, só espera a Mônica aí terminar, ou a gente ter alguma outra oportunidade no interior, a gente vai voltar para o interior, né? Mas aí surge essa questão, esse desafio de Cabo Frio, estou lá. Freitas. Mas, doutor Francisco, o que é a vida? Boa pergunta. Essa pergunta é fantástica, porque eu tenho 3 livros que eu adoro ler, né? Que fala o que é vida. Um escrito por um cientista, né? Da física quântica, né? Schrödinger, Erwin Schrödinger, né? Ele escreveu, um físico, né? Uma coletânea de palestras dele, tentando falar com o que é vida. Isso nos anos 40, final dos anos 40, início dos anos 50, que ele publicou e que esse livro ganhou, porque esse livro até precedeu a descoberta do DNA, a descoberta da genética, de tudo isso, e todo esse processo, mas ele já mostrava, já apontava que a bioquímica, né, ia mostrar que nós éramos construídos. Quando tinha outras teorias tentando explicar a hereditariedade, essas coisas tudo, ele já apontava isso, né? E depois tem mais 2 outros livros também com esse título, que é Vida, né? A vida é algo muito complexo, né? Eu não sou fã de um dos teóricos da vida também, como foi um dos descobridores do código genético, né? Que acredita que só existe aqui na Terra, né? Ele acha que esse universo tão imenso aí não existiria outras vidas, porque ela é tão impossível de acontecer de novo, né? Mas a vida é uma coisa que a gente só sabe vivendo, né? Só entende um pouquinho vivendo e mantendo essa curiosidade, essa vontade de entender, né? Porque ela é um processo, né, que você pode colocar em todas as várias teorias da origem da vida, né? Quer dizer, religiosa, desde a criação dos seres já históricos, mas também vindo da teoria da evolução, tudo isso, mas a vida é um dom que para alguns um dom gratuito de Deus, deu, né? Para outros é um dom desse universo tão imenso, né? Que permitiu que ela emergisse em algum momento e que a gente estivesse aqui e que podemos desaparecer como os dinossauros desapareceram, né? Mas ela vai continuar, porque as bactérias estão aí, algumas bactérias são tão antigas, talvez da época dos dinossauros, né? E elas vão refazer um processo talvez diferente, né? Mas aí é uma coisa complicada. Mas eu estudo, quero sempre tentar entender a vida. Por isso que eu estou fazendo um curso agora na Exalc, que é uma escola bem antiga, um curso online. Top de agronomia. Pois é, top de agronomia, mas estou fazendo um curso de neurociência, né? Na aprendizagem, na educação. E aprendizagem na educação, né? É um curso de neurociência porque eu sou muito curioso dessa questão de a gente entender como é que o nosso cérebro funciona, como é que a gente desenvolve a criatividade, como é que desenvolve a capacidade de se relacionar, de tudo isso, de ensinar, de aprender, né?
Isso é muito gozado, né? Mas não dá... Não, deixa para próxima. Mas olha, quero te agradecer mesmo. Tá? Pena que 51 anos de profissão, gente, não dá pra... A gente nem falou da vida pessoal dele, né? Mas a gente, vamos falar, se assim o senhor permitir, nos der a honra de voltar, hoje o nosso programa é gravado, mas o ano que vem ele vai ser ao vivo. Então o pessoal de Cacilândia vai estar assistindo o senhor ao vivo. Então vocês vão fazer o Cacilândia Talk. Talk, isso. Cacilândia Talk vai ser ao vivo, e aí vão chamar o senhor e a galera vai estar te perguntando, vai lançar as perguntas aqui na TV, né? As perguntas bacanas. O FMG Talk, o Bem Talk foi muito isso, né? Como foi em plateia. A UFMG fez uma coisa muito bonita. A USP também tem, né? Mas a UFMG fez uma parceria com o Banco do Brasil. E o Banco do Brasil criou um estúdio com auditório, um pequeno auditório, bacana. E as pessoas falando. Tem 15 minutos cada um para falar sobre a sua área, sobre as suas pesquisas, sua pesquisa, né? Aquilo que mais interessa, por exemplo, inteligência artificial. O professor Nível Ziviani ficou falando. Depois é só entrar, procurar no YouTube o FMG Talks, que você vai ver lá. E vai ter vários tipos, é bem variado, né? Eu já vi alguns já. Ele é meio daquele TED, quase igual o TED. Ex-TED. Só que quase sempre duas pessoas falando, um mediador, né, bem rigoroso para falar dentro dos 15 minutos. A pessoa tem que saber o que é isso. Tem, inclusive, uma das perguntas que mais ou menos parece ser pergunta o que é vida, né? A pergunta foi: quem é o povo brasileiro? E aí foi um professor de genética das populações falando e uma professora de literatura, né? De letras, né? Que na verdade é a atual reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, né? A Rosana, esqueci o sobrenome. Então, mas está lá, quem é o povo brasileiro? É muito interessante, porque ele mostra via genética, conhecimento da genética, né? Quer dizer, mostra que o povo brasileiro é essa imensa diversidade e que não dá para dizer que eu sou um europeu, origem europeia pura, né? Porque nós todos somos misturados e geneticamente não dá para dizer quem é melhor que quem, né? Então isso quer dizer, vale a pena ver. Eu fiquei impressionado com Chico, muito obrigado por essa tua atenção, por ter aceito o convite da gente. Conheço o Chico aí há mais de 30 anos, sempre essa pessoa simpática, carismática, bom falante, uma pessoa muito culta. E só tenho que te agradecer. Meu problema é que eu falo demais. Vocês editem a minha vontade. Não. Vai sair assim. Não, isso é bacana. Isso é bacana. Aí volta, o senhor vir para o nosso programa ao vivo. Isso aí. Aí vamos estar falando da sua infância em Cacilândia, por que o senhor tem propriedade em Cacilândia, por que o senhor gosta de Cacilândia. Vamos estar falando um pouquinho sobre isso. Tá? Mas muito obrigado mesmo pelo carinho, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Isso também é legal, porque eu estou com a fazendinha, estava arrendada, toda destruída, né? Mas aí agora eu tô lá com um primo lá, né? Que você deve conhecer, o Nivaldo, né? Filho do irmão Nivaldo Mandioca. Sim. Mandioca, né? Ele tá lá, ele não tinha pasto, tinha um gadinho lá. Eu falei, vai com o seu gado para lá e vai cuidando lá para mim. E aí tô recuperando. Queria até vender, né? Mas aí minha filha mais velha, essa que é médica, né? Virou: pai, não vende não, esse mundo tá muito esquisito, pode ter uma guerra mundial aí, a gente vai tudo pra lá. Se despede aí, Fred. Gente, muito obrigado pelo carinho, você acaba de participar, nos ajudar a fazer crescer esse programa, o Story Podcast, onde a sua história pode ser contada aqui, e nos ajude compartilhando, se inscrevendo e ativando o sininho. Um grande abraço, tchau, tchau.